nós já falamos sobre eventos, sobre filtros, sobre segmentação do usuário, sobre relatórios e agora a gente vai falar um pouco sobre nossa jornada, né? E nós estamos num dashboard de jornada, que é um template padrão do CX. Só que antes de ativar esse template, é necessário coletar dados. Então, é necessário montar essa jornada, né? Entender quais são os estágios dessa jornada. E por que isso é tão importante? Porque uma jornada bem definida, ela vai ajudar muito bem ali a mapear as dificuldades do usuário. Então, vamos pensar no caminho. Qual seria o caminho ideal para aquele usuário percorrer e finalizar aquela ação? Ele vai entrar na segunda via através de um botão, vai para a parte de identificação, vai colocar os dados no form. Depois que ele coloca os dados no form, ele vai visualizar a lista, né, dos boletos dele em aberto, dos boletos dele fechado, e depois ele vai emitir esse boleto. Esse é o nosso fluxo. Ele está seguindo essa regra. Mas vamos colocar uma hipótese diferente? E se no final eu tivesse duas opções? Eu tivesse a opção de emitir o boleto e a opção de enviar o boleto por e-mail. Então, isso é necessário que isso esteja aqui. Então, a gente vai ter que criar um estágio chamado de enviou o boleto. Então, a gente tem aqui, visualizou a lista e visualizou o boleto. Então, a gente teria aqui, saindo aqui desse visualizou lista, um outro caminhozinho, né? Um outro quadradinho aqui, em que ele vai finalizar aqui, só que ele vai estar separado do boleto. Ele vai finalizar como enviou por e-mail. Então, eu vou ter dois caminhos aqui nessa parte de finalização. É possível colocar mais de um caminho. Então, pode ser no começo, no meio. E aí vai depender muito do seu tipo de jornada. O fluxo não precisa ser assim, desse jeito. Então, por isso que é necessário a gente mapear o caminho ideal e entender o que tem disponível ali para o usuário. Porque não adianta eu mapear aquele caminho e ter gente entrando de outros lugares. Ele não vai estar dando um dado preciso, porque o caminho não está descrito ali. Eu preciso, de fato, descrever isso, tá? Então, é muito importante determinar os estágios e entender quais são as ações do cliente que vai gerar aquela visualização. E aí, por exemplo, de dados, né? Voltando um pouco para dados. A gente tem aqui dados macros, dados micros. A gente tem os dados de cada estágio para a gente poder trabalhar. Então, a gente sabe quanto tempo cada pessoa ficou em cada estágio, como é que funcionou cada estágio, a taxa de abandono. Então, tudo isso está sendo coletado. Por isso, é necessário que a gente tenha isso muito bem mapeado. E como que a gente pega ali na nossa jornada, né? A gente tem aqui na nossa jornada, quando a gente começa a adicionar uma jornada, você vai vir lá no começo, eu vou até voltar para vocês poderem ver. Lá no começo, quando a gente entra nessa parte de jornada, a gente tem algumas opções, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, a opção adicionar. Então, eu posso ter na minha jornada aqui várias criadas. Só que eu vou determinar quais serão ativadas e quais não serão, quais eu estarei ali exibindo na minha análise de dados. Então, eu tenho aqui a jornada de segunda via do boleto, eu tenho aqui opções, editar, excluir, estágios, usuários na jornada. Então, vamos aqui nos estágios para a gente poder entender melhor como é que foi montado cada estágio. Então, foi criado, adicionou ali a jornada e aí foi criado cada estágio. Cada estágio, se vocês perceberem, eles têm uma posição e cada posição ele está dizendo se é início ou fim dessa jornada. Porque é necessário dizer para o nosso sistema que a jornada está começando ali. Então, se eu tivesse mais de um início, eu iria adicionar aqui, colocar o nome desse meu início e colocar aqui que sim, que inicia nesse estágio. Então, não tem problema ter iniciando em mais de um estágio, não tem problema ter terminando mais de um estágio, não tem problema ter aqui no meio mais de um estágio.
Você vê que o identificando e o visualizando lista, eles seguem aqui, eles não são nem início nem final de jornada. Então não tem problema nessa etapa aqui a gente ter essas informações. A gente tem que ter essas informações, porque é lá na automação que a gente vai começar a trabalhar isso melhor, tá bom?